Oi, gente. Muito boa noite. Nossa, que live gostosa, cheia de coraçãozinho. Muito boa noite, galera. Hoje eu tô no baque aqui. Tô com uma crise de sinusite, passei o dia todo no baque. Ontem tive que parar o trabalho na metade do dia porque não rolou pra mim, não deu também. Mas agora tô medicada, vamos ver se vai dar tudo certinho. Mas só de estar aqui com vocês já é uma energia e tanto. Já me ajuda, já é um remédio. Ainda mais ver esse monte de coraçãozinho aqui, ó, que delícia, que coisa boa. Vocês viram aí o que tem o Facebook? Quem colocou aí do Facebook? Ô, meu amor! Tudo bem, Cris? Como é que você tá, lindona? Alguém colocou assim alguma coisa no Facebook? Ó, não esqueçam. No Facebook eu tô fazendo uma série de lives que estão sempre em continuação, né, uma da outra, porque eu estou fazendo um curso completo sobre crimes contra a administração. Quem não assistiu ainda, chamo para assistir lá pelo Facebook, nas lives do Facebook, tá? Elas ficam armazenadas lá. É só vocês procurarem lá na minha linha do tempo, né? Na linha do tempo vocês vão encontrar os vídeos. Aí vocês vão encontrar crime contra a administração 1, crime contra a administração 2. Só que nessa questão aí dos crimes contra a administração parte 2, caiu a minha internet aqui e aí eu tive que fazer isso. Foram umas 2 ou 3, foram 2 ou 3 vídeos que constam aí da parte 2, tá bom? Então vocês depois procurem aí, se tiverem, né, se vocês quiserem assistir aos vídeos com aula completa sobre crimes contra a administração pública. Todos os aspectos dos crimes contra a administração pública. Eu hoje vou fazer essa livezinha aqui falando sobre sobre um assunto que de certa forma foi tocado na nossa última prova aqui do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na prova oral. Se fez essa pergunta de forma indireta e aí eu resolvi, agora, ainda há pouco, desliguei aqui o telefone que eu estava fazendo aqui conversando com uma das minhas alunas do programa de metas, né? Que eu sempre lá abro a live para a gente falar sobre uma questão específica e assim, para corrigir as questões discursivas. E aí já vai receber a partir do dia 20, não é? O teu grupo é a partir do dia 20, pois é. Então, mas essa aluna, querida, era do meu programa de metas. Então eu abri uma live com ela pelo Skype, que é como a gente fala, para fazer a correção de uma questão discursiva dela. Aí nós tocamos sobre esse assunto e aí eu falei assim, quer saber? Vou fazer uma live rapidinha sobre esse assunto para nós debatermos a possibilidade ou não do feto ser sujeito passivo do crime de lesão corporal. Que bom que você gostou, querido. Que bom, Nelson. Que bom que você gostou. Mas vamos lá. Será então que o feto pode ser sujeito passivo do crime de lesão corporal? É possível que nós tenhamos o feto como sujeito passivo do crime de lesão corporal? Bem, queridos, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Segundo a doutrina amplamente majoritária, feto não é sujeito passivo de crime de lesão corporal. Segundo a doutrina quase uníssona, feto não é sujeito passivo de crime de lesão corporal. Feto só poderia ser sujeito passivo de crime de aborto. De acordo com a doutrina majoritária, e quem eu digo aqui que é doutrina majoritária? Eu estou falando aqui de Luiz Regis Prado, estou falando de Busato, de Vitor Eduardo Rios Gonçalves, de André Stefan, de William Vanderlei Jorge, de Mirabete, de Damásio, da doutrina amplamente majoritária, quase que uníssona. Repito, o feto não pode ser sujeito passivo de crime de lesão corporal, ok? Bem, mas se eu falei que a doutrina quase uníssona, é porque ela não é uníssona.
tá certo? E se você abrir o livro, o Código Penal comentado do Rogério Greco, você vai verificar que o Rogério Greco acredita que sim, que o feto possa sim ser sujeito passivo do crime de lesão corporal, tá certo? Ele diz isso no livro dele, no Código Penal interpretado dele, que feto pode ser sujeito passivo do crime de lesão corporal, certo? Então, que seria possível que alguém realizasse um comportamento visando criar uma lesão no feto e apenas no feto, ok? E que nesse caso o feto poderia ser sujeito passivo do crime de lesão corporal. Quero repetir, isso é entendimento isolado, minoritaríssimo, porque a doutrina amplamente majoritária diz que o que se tem é que só poderia haver lesão corporal em se tratando de pessoa já formada, quer dizer, a partir do nascimento, a partir do início do parto, se a conduta for realizada a partir do início do parto, eu poderia imaginar uma lesão corporal praticada contra a pessoa só. Antes, se você faz alguma coisa para provocar uma lesão no feto, uma lesão, não é para provocar a morte do feto, não, tá certo? Para provocar uma lesão só no feto, isso não seria crime de lesão corporal, segundo a doutrina amplamente majoritária, com esse entendimento diferente aqui do Rogério Greco. Alguém perguntou aí o que eu penso. Eu concordo com a doutrina amplamente majoritária. Para mim, o feto só pode ser sujeito passivo de crime de aborto. Ele não pode ser sujeito passivo do crime de lesão corporal, porque o crime de lesão corporal exige que se tenha alguém. Então, é uma pessoa já formada. Isso pode ser a partir do início do parto, ok? Então, se, por exemplo, logo depois do início do parto, alguém que esteja ali queira, realizando aquele parto, queira realizar uma lesão, provocar uma lesão naquela criança que nasce, ok, é lesão corporal. Agora, antes disso, isso não é lesão corporal, tá certo? Isso aí vai ser se houver dolo de abortamento, aborto tentado, aborto consumado, mas não existe lesão corporal contra feto, ok? Muito bem. E eu quero lembrá-los também o seguinte, eu quero lembrar isso. Então, o uso intencional de substâncias que prejudicam ou ocasionam a formação do feto não é crime de lesão? Segundo, meu amor, a doutrina amplamente majoritária, a resposta é não. A mulher que toma um monte, até porque eu acho que você está fazendo uma confusão. É óbvio que se a mulher toma medicamentos, remédios, para abortar aquele feto e acaba provocando lesões naquele feto, o que se tem é uma tentativa de aborto. Não é crime de lesão corporal. Tá certo, meu amor? Agora vamos lá. Inclusive, segundo a doutrina amplamente majoritária, olha só como são as coisas. Segundo a doutrina amplamente majoritária, o feto só seria sujeito passivo do crime de aborto. Crime praticado contra feto seria aborto, desde que, evidentemente, houvesse o dolo de aborto, porque não existe aborto culposo. Não esqueçamos disso. Mas ainda há na doutrina quem diga que nem no aborto o feto é o sujeito passivo. Sabiam disso? Há na doutrina quem diga que nem no aborto o feto é o sujeito passivo. Vocês, por exemplo, poderiam ver o seguinte, não, querido, mas vamos imaginar, numa hipótese de um aborto com consentimento da gestante, numa hipótese de autoaborto, qualquer hipótese de aborto, tá? Há na doutrina quem diga o seguinte, mesmo no aborto praticado com consentimento da gestante e mesmo na hipótese de autoaborto, há quem diga, e agora de forma minoritária, que nem nesses crimes o feto é o sujeito passivo. Como, por exemplo, dizem o Mirabete, tá certo? Ah, Mirabete não diz mais, já disse, morreu. Não, não morreu. Obras não morrem,
tá certo? Então, olha só, dizem que nem no aborto o feto pode ser sujeito passivo, Mirabete e Fragoso, tá certo? Para eles, o sujeito passivo no crime de aborto é o Estado, é a sociedade, é a comunidade nacional e não o feto. Então, só para recapitularmos, agora eles são minoritaríssimos. Então vamos lá, vamos de novo. Quem é sujeito passivo no crime de aborto? Segundo doutrina amplamente majoritária, sempre o feto, podendo ser o feto e a mulher, nas hipóteses em que houver aborto sem consentimento da gestante ou nas hipóteses de um aborto qualificado pelas lesões graves ou pela morte da gestante. Muito bem, essa é amplamente majoritário. O feto e a gestante em determinadas situações. Para a doutrina, isso é doutrina amplamente majoritária, tá certo? Agora, para Mirabete e Fragoso, mesmo no aborto, o feto não é sujeito passivo. Sujeito passivo seria o Estado, tá certo? Seria toda a comunidade nacional, tá? Muito bem. Agora, com relação à lesão corporal, entendimento amplamente majoritário, quase uníssono. Feto não pode ser sujeito passivo de crime de lesão corporal. Posicionamento minoritário, nesse sentido. O do Rogério Greco, que entende que o feto pode ser sujeito passivo do crime de lesão corporal também. Tá certo? Então, queridos, essa era a nossa live de hoje. E eu digo para vocês uma coisa. Eu digo a vocês que se isso cair numa prova, muita gente vai ficar naquela coisa, é ou não é? Como é que é? Porque vocês têm a velha mania de deixarem para lá aquilo que não perturba. Mas aquilo que não perturba, de repente perturba na hora de uma prova, como perturbou na hora da prova oral aqui para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Tá certo? Então, ele nasceu para perturbar porque ele é examinador, né? Tá? Senão não seria examinador, tá bom? Então, não adianta a gente ficar falando do que todo mundo fala, né? A gente tem que estar falando aí do que ninguém quer falar, certo? Então, galerinha do coração, fiquem com o nosso Senhor, tenham uma ótima noite de sexta-feira e a gente se vê depois numa outra live por aqui. Tá, Cris? Um beijo para todos vocês, para toda a galera que tá aí estudando. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.